A gente vai falar sobre um assunto que influencia e muito na vida de todos nós, a democracia. O que é e qual a importância dela para a nossa vida? É o que vamos saber agora com o Ponciano Martins Souto, presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB Goiás. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer poder estar aqui. É um prazer recebê-lo também em um dia tão importante. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente, explicando para quem está em casa, o que é de fato democracia. Democracia é um regime de governo em que todos governam. E essa ideia de todos governarem aqui no Brasil passou a ser entendida como uma forma indireta em que há o freio e contrapeso, isto é, os poderes se ajustam entre si de forma democrática e eleita pelo povo. Doutor Ponciano, bom dia. Conta pra gente sobre as mudanças que vêm acontecendo, se elas acontecem ao longo do tempo. A democracia, o conceito prático de democracia, ele vai mudando com o passar dos anos? O Estado democrático ele começou a se adaptar e, à medida em que a adaptação constitucional, isto é, nas formas de cada Estado, ela vai aumentando, a gente vai tendo conceitos e adaptações sobre qual é a melhor forma do Estado democrático. Antigamente, quando se falava em democracia, se falava em uma representação direta, isto é, as pessoas iam à praça e escolhiam a melhor opção. Na medida em que os estados vão se adaptando, vão se ajustando, essas condições diretas de poder, de estrutura, elas vão ficando mais difíceis. Daí porque a gente começa a tratar de forma indireta a democracia, isto é, eu elejo alguém para poder falar por mim de forma indireta. E essa elegibilidade que o cidadão dá, ela tem sido vista também, não só aos olhos do legislador e ao poder executivo, mas também tem sido vista pelo próprio poder judiciário, que muitas vezes tem a função, como eu disse, de ajustar o contrapeso quando algum dos poderes não cumpre o papel essencial de ouvir o povo. E muitas vezes isso é estampado por questões constitucionalmente implícitas e explícitas. O que eu quero dizer é que quando nós montamos a Constituição, quando o Constituinte originário a fez, ele deixou regras lá estampadas e que muitas vezes os próximos governantes começaram a descumpri-las. Daí porque a gente precisa sempre desse ajuste de freios e contrapesos. Um poder tem que ir controlando o outro. Então, isso acho que nesse aspecto é a evolução que a gente mais tem no que se fala em um Estado democrático de direito, os ajustes dos controles dos poderes instituídos. Isso que o senhor está falando aí é muito interessante pelo seguinte, se a gente perguntar para algumas pessoas o que é democracia, as pessoas limitam a resposta dizendo que é simplesmente ter direito ao voto, mas não é assim, né? Tanto que a gente vê em alguns casos em que há até ditadura, tem eleições, mas o regime é autoritário de alguma maneira. Então quer dizer que a gente não deve limitar então a democracia a esse pensamento de que é só o direito ao voto ali. Não, o direito ao voto é uma consequência, né? Não há o que se falar de um regime democrático sem a participação popular. Porque, ao fim e ao cabo, a participação popular é um dos requisitos intrínsecos à democracia. Mas isso, por si só, não quer dizer muita coisa. Tanto é verdade
que muitas vezes a gente pode participar democraticamente e não necessariamente estar agindo de forma democrática. Você quer ver um exemplo? É quando a população se junta e quer simplesmente linchar alguém porque cometeu alguma atrocidade aos olhos, ou simplesmente quer derrubar, não de forma constitucional, mas à força, alguma instituição. Isso faz, às vezes, a gente poder abrir os olhos que a democracia não é sempre o poder da maioria. Muitas vezes a minoria ela é representada pelo Estado Democrático de Direito porque o Constituinte assim o colocou. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai falar de democracia, porque não é simplesmente a vontade da maioria, porque a vontade da maioria muitas vezes ela está estampada e intrinsecamente a gente precisa resgatar o que de fato é a vontade da maioria, né? Às vezes em um momento a gente acha que é aquilo, mas nem sempre é assim. Doutor, e na nossa história, quais foram as principais ameaças à nossa democracia? E atualmente, elas existem também? Sim, nós tivemos períodos constitucionalmente tumultuosos, isso é fato. Desde a pós-Constituição Polaca, que foi de 1934, o Getúlio Vargas instituiu em 1937, um Estado totalitário. Depois disso, como é de conhecimento de todos, nós tivemos a ditadura militar, que também foi um regime totalitário. E o interessante quando a gente vai falar de democracia, e aqui, sem querer ser muito antigo, há uma lembrança daquilo que Aristóteles trouxe em um livro chamado A República. É que mesmo o excesso da democracia às vezes dá algumas consequências. E nem sempre falar em democracia quer dizer que as coisas sejam tão adequadas. Aí eu volto aqui o exemplo que Aristóteles dizia nesse livro. Ele dizia que o excesso da forma de governo sempre vai deixar alguma marca. E aí, voltando ao período ditatorial, e até uma crítica construtiva que se faz, é que o período que vivenciamos, antes da Constituição de 88, ele deixou uma reação. O que é a reação? A reação de excesso de liberdades. Então, o poder é sempre reativo. Quando vivenciamos um Estado totalitário, a resposta para isso foi um excesso de liberdades públicas. E engraçado que Aristóteles já trazia isso. O excesso de democracia, muitas vezes, ele gera o anarquismo. E aí o anarquismo, vamos colocar assim, bagunça demais, exige um poder concentrado. Daí a figura de alguém para poder controlar. E essa pessoa, muitas vezes, ela é representada pelo poder ditatorial. E aí vira um ciclo. É um círculo. Sempre os poderes, quando eles exageram, há uma outra necessidade estatal. Isso é muito perigoso. E aí, voltando aqui nas questões históricas do Brasil, nós vivenciamos, por último, uma ditadura. Isso é fato. Mas o que se deixou de marca de reação, e que, de certa forma, a gente tem que tomar cuidado, é que nós vivenciamos um Estado com muitas liberdades. E essas liberdades, muitas vezes, elas facilitam a entidade pública, os governantes, a furtarem do Estado, geram a facilidade da corrupção,
o sentimento de falta de justiça, de impunidade, enfim, são todas as consequências, mas eu diria que, apesar disso, ainda vivenciamos a melhor forma de governo. Certo. A gente viveu recentemente, né, de conhecimento de todos, como o senhor mencionou, um período ditatorial, um período autoritário aqui no nosso país. Aí a gente restabeleceu a democracia e hoje a gente vê movimentos, eu acredito que seja uma minoria, graças a Deus, movimentos de pessoas que pedem a volta daquele regime autoritário, inclusive pessoas que viveram aquele período. Por que o senhor acredita que tem pessoas que se mobilizam por essa causa antidemocrática? Falta informação, por exemplo? Não, eu acho que é até uma consequência do excesso de liberdade. É o que eu dizia anteriormente. O excesso de liberdades, ele gera o anarquismo. E a gente muitas vezes, não vou dizer todos, mas boa parte tem um sentimento que o Estado Democrático Brasileiro virou me perdoe a expressão, mas virou uma bagunça. Não há limites, e aí algumas pessoas vestem a máscara de que é preciso um controle sobre essa bagunça, vamos assim dizer. E aí, porque cria-se essas figuras esdrúxulas, me perdoe a expressão, querendo a volta do período ditatorial, porque sentem que no período ditatorial não existia tanta facilidade para a corrupção, facilidade para os criminosos, tanto anarquismo, por assim dizer. Mas eu acredito que falta, na verdade, informação. Porque, apesar de existir essas vontades populares, é interessante quando a gente pensa que a democracia ela é tão boa que ela é o único regime que permite esse tipo de discussão. Isto é, as pessoas podem ir às ruas para dizer que é contra ela. Os outros regimes não há qualquer pertinência para que isso aconteça. A democracia ela vai tão além que ela permite o questionamento sobre o próprio regime. Daí porque algumas pessoas acabam se endireitando por esse caminho. Mas é um caminho que não tem previsão constitucional, né? O sistema democrático de direito ele foi instituído pela nossa Constituição e não há nenhuma forma de se quebrar isso. A única forma, na verdade, seria uma nova Constituição, um novo poder constituinte originário, que aí não dá para falar que seria impossível. Mas dentro do quadro atual do nosso Estado Democrático de Direito, não tem qualquer tipo de viabilidade. E as pessoas, muitas vezes, fazem isso por falta de informação. Tá certo. Muito obrigado, viu? Ponciano Martins Souto, presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB Goiás. Obrigado pelo bate-papo aqui, pelas informações, falando, né, sobre um assunto que é tão sério, que influencia de maneira direta na vida de todos nós, cidadãos. Obrigado, viu? Até uma próxima.